Então agora a gente vai falar sobre uma propriedade chamada Flex Basis. E o que essa propriedade Flex Basis faz? Ela é uma propriedade atribuída no filho também, certo? E essa propriedade, ela dá o tamanho base para o nosso filho. Então, a gente consegue definir ali em px, em hen, em n, o tamanho do nosso filho, a base do tamanho. E aí, conforme o que a gente colocar como, por exemplo, um flex grow, um flex string, ela aumenta e diminui. Mas a base dela, ela vai ser sempre o valor que a gente atribuir a essa propriedade flex basis, certo? A gente vai ver isso na prática. Então, vamos entender flex basis na prática. Então, eu tenho aquele exemplo mesmo que a gente está usando, né? Que é onde tem um container pai e tem os filhos, certo? Aí, o meu item aqui, ele está com uma largura de 50 px e uma altura de 50 px também, certo? E o que eu quero fazer aqui é no meu item A, colocar um flex basis para ver o que acontece. E olha só, eu vou colocar para ele 200 px. E olha o que acontece, o meu A passa a ter o tamanho base, certo? De 200 px. Se eu trocar minha direção aqui para flex direction column, olha o que acontece. A minha altura, ela passa a ter a base, né? O tamanho base de 200 px. Então, tem a ver com a direção também isso, certo? Se eu voltar ela para row, ela passa a pegar a largura, certo? E se eu vier aqui agora e colocar um flex grow de 3, ou seja, aumentar 3 vezes, o que acontece é que a minha base ainda é 200, só que o meu flex grow aqui, ele passa a ser mais forte. Então, o meu item, ele cresce mais do que 200, porque a minha base de largura, aqui no caso, né, ela é 200, certo? Porém, eu coloquei um grow aqui para ele 3, então ele vai aumentar, porque tem espaço para aumentar. E isso acontece também, pessoal, e essa base, ela também serve, pessoal, para quando eu diminuo a largura do container. Então, se eu vier aqui e colocar o meu container tendo 300 de largura, olha o que acontece. O meu item A, ele continua tendo a base 200 e o resto dos elementos se alinham ao que sobra, certo? E se eu diminuir esse valor para 200, ele vai ter que diminuir um pouco o item para não quebrar, certo? Porém, o A continua sendo o maior item, por causa dessa propriedade flex basis. Eu posso tirar a grow aqui para vocês verem. Ele vai continuar sendo o maior item, certo? Então, pessoal, essa propriedade flex basis, o que ela faz é dar um tamanho base para o nosso item. Ou seja, quando eu entro na página, a gente dá um tamanho base para o nosso item, certo? O item vai continuar sendo flexível, então eu vou conseguir diminuir o meu container e aumentar sem que ele quebre a página toda, mas ele vai ter um tamanho base, certo?